Hoje no Molecão, cada hora a gente, pra vocês verem como o Molecão, ele é a seriedade dele, né? A gente vem aqui, mostra muito acessório, moda, mostra procedimentos, mas eles têm uma farmácia completa para atender os seus animais. Hoje a gente vai falar de diabetes, diabetes animais. Hoje a gente vê muito a longevidade de um animal, né? Hoje eles vivem muito mais do que antigamente. Certo. Mas as Exatamente. descobertas também e os cuidados para eles também modificaram, né? Sim, né, Margarete? exatamente, porque Renata, diabetes todo mundo sabe o que é. É aquela alteração do nível de açúcar no sangue, né? E todo mundo sabe também que ela pode ser causada por vários fatores. Né? E todo mundo sabe também que pode ser quando criança, pode acontecer na vida de uma pessoa quando ela for criança, ao longo da vida. juvenil, adulto ou quando é velhinho, né? E o que muita gente não sabe, justamente o que a gente quer colocar assim todo mundo ao par o máximo possível desse tipo de informação, é que o cachorrinho ou o gatinho também pode se tornar diabético, tá? E aí tem aquele lance assim, porque você vai ao médico quantas vezes por ano? 2 vezes, 3 vezes? Eu não sou né? referência, melhor a gente pula dessa. Mas você vai ao ginecologista, geralmente quando a gente vai lá, ela prescreve, né, o hemograma completo, né, quando tem que ir de 6 meses. as nossas crianças vão ao pediatra e tal, então a gente volta e meia tá fazendo o exame de sangue justamente para ver como é que estão esses níveis, né. Mas e os nossos cachorrinhos, o gatinho e o cachorrinho, não é verdade? Se ele está saudável, a gente não tem aquela cultura de ficar levando no veterinário para fazer check-up, não é verdade? Então, e mesmo quando a gente leva para vacinação, né, que é o que geralmente quando o cachorrinho ou o gatinho tá ok, leva-se para vacinação. Se ele tiver legal, o veterinário pergunta como que tá o cocôzinho, como que tá comendo, tá sem febre, o coração tá legal, tal, ele não vai pedir no exame, é comum isso, né? Então, o que eu queria alertar para as pessoas é para ficar assim, sempre de olho nos sintomas que um animal que está com diabetes, que ele vai apresentar. O que a gente tem que ficar de olho? Então, Renata, é se ele está bebendo água em demasia, assim, sem nenhum motivo para isso. Ele não praticou muito exercício, nem está muito calor e de repente ele começa a beber muita água, né? E, consequentemente, fazer muito xixi. E aí tem até um alerta, Renata, porque antigamente a gente enxugava o xixi, né? Colocava no jornal, então a gente sempre estava de olho quanto a quantidade de xixi. Né? Hoje, muitas famílias adotam o tapetinho higiênico, que tem o gel que aí você não que vê. flocula. Você não vê. Como Nem é que a você cor. vai mesurar? Não tem como. Nem a cor até assim, um amarelinho a mais, um amarelinho a menos, mas a quantidade você acaba perdendo a noção. E cada vez mais as famílias estão adotando o tapetinho higiênico, tá? Então, de vez em quando, de repente, até é bom suspender o uso um pouquinho para justamente na rua, né? Para ver como que tá a quantidade. Outra coisa, assim como nos humanos, ou tem uma perda de peso muito súbita, de repente o cachorro emagrece ou o gato, ou de repente também assim, sem muito motivo, ele começa assim, ou tem a perda do apetite sem justificativa, ou um aumento do apetite. Ele devora assim potinhos e potinhos de ração e sem justificativa também, né? Então ele engorda demais. Outra coisa, mas aí no cão, assim, quando já está num estágio um pouco mais avançado do diabetes, são os olhos, é a cegueira, né? Então é muito comum o cãozinho acabar ficando cego por causa do diabetes. E no gato, ele acaba perdendo o movimento das patinhas traseiras. Mas antes disso, você já tem que ter notado, você já tem que ter observado e levado no veterinário, tá? E assim, o tratamento, assim, o controle do diabetes no ser humano, a gente já sabe que assim é chato, é um pouquinho trabalhoso e no animal também. E as feridas, né? Porque também no ser humano parece que a cicatrização demora mais quando tem diabetes. No cachorro também a gente No cachorro também. Isso. Então, Renata, e sabe sempre quando a gente fala assim a respeito da castração da cadela? Faça a castração da cadela enquanto ela está saudável. A gente não sabe o que vai acontecer quando ela tiver com 10 anos. Porque a hora que ela for portadora de diabetes pode dar uma complicação absurda. Aí ela pode ter uma piometria, ela pode ter uma emergência de remoção dos órgãos, né, reprodutores, e aí ela tá diabética. Aí é complicado. E aí o que muda? A ração muda, então, medicação. Aí o veterinário, lógico, né, diagnosticado um quadro de diabetes, ele vai traçar, vai planejar um tratamento, né, mas é assim, quase totalidade dos casos ele vai mexer na dieta.
tá? Então tem uma dieta específica para um cão e um gato diabético, né? Talvez ele entre também com uma medicação oral, tá? E é bem provável que ele entre também com injeções de insulina, tá? E esses retornos depois do quadro feito mesmo, né, que é o diabetes, esses retornos ao veterinário no começo são muito frequentes, porque ele tem que ajustar as doses, a frequência da aplicação de insulina e as doses, né, da insulina. Então, por isso que a gente fala assim, é um tratamento que é um pouquinho, o proprietário ele tem que entender que é um pouquinho assim trabalhoso, um pouquinho desgastante. Existe no mercado um único nutracêutico, tá, que ele age como um coadjuvante no tratamento do diabetes, que é esse daqui, olha, é o Cromodor, tá? É um aporte que dá de cromo no organismo justamente para ajudar essas curvas glicêmicas, tá? Te auxilia, assim, deixando o tratamento para o proprietário mais fácil e para o animal também, né? Menos doloroso, porque ficar testando toda hora através do sangue, a quantidade de açúcar no sangue não é agradável para um animalzinho que não está entendendo o que está se passando, né? Outra coisa, Renata, nossa, hoje eu tô falando demais. Mas é que o assunto é muito delicado, né, Margareth? E outra coisa, a gente só tá dando assim uma pincelada assim bem por cima, porque eu acho importante assim alertar com relação aos sintomas, com relação à castração que você assim lembrou bem lembrado assim. E visita periódica ao veterinário. Ao veterinário, né? E a obesidade, Uhum. entendeu? Muita gente, quando a gente fala assim, olha, seu gatinho tá um pouquinho gordo, seu cãozinho tá um pouquinho gordo, vamos fazer alguma coisa com relação a isso, né? Mas tá tão lindo, tá fofo. Exatamente. E as pessoas pensam assim, logo numa cardiopatia, num problema articular, sim, também uma obesidade leva a tudo isso. Só que a obesidade, assim como nos humanos, no cão e no gato também pode chegar a um diabetes, né? E aí que fica complicado mesmo, aí que a gente vai falar, ai, que tadinho, né? Pobrinho, né? Dieta, né? Tem que cortar um monte de coisa que ele aí gostava de vai comer. radicalizar, uma coisa que podia ter feito, né, passadamente. Exatamente. E evitado um monte de coisa. Um monte de coisa, né? E assim, não vou falar assim, o cachorro não tem nada, o cão não tem nada, leve sempre ao veterinário. Tá, realmente não é da nossa cultura ainda isso. Mas, por exemplo, aqui mesmo, no Molecão, a gente tem aqui anexo o veterinário. Então pode agendar de vez em quando, olha, passa aqui, vai tomar um banho e já dá uma olhadinha pra ver como tá, ou então né? naquela visita anual da vacinação, já pede já pro veja veterinário, tudo, né? Vamos fazer um check-upzinho, né? Não custa tanto assim. É o que a gente sempre fala, é a posse responsável. A partir do momento que você tem uma vida dentro de casa, seja ela o que for, né? Se for humano, se for plantinha, se for um animal, você tem que cuidar e você tem que ter responsabilidade sobre ela. Um animal é um ser vivo que precisa de muito carinho, ele te dá tanto, né? Então, eu acho que o mínimo é a gente cuidar da saúde dele. E tá sempre, e cuidar, assim, observar, tá sempre atento ao comportamento dele, as coisas que tá acontecendo, né? Não é só ter o bichinho e de repente deixar não é só pra alegria, né? alguém cuidar. Não é só brincadeira. Ele tá ali, ele precisa ser cuidado. Por isso que a gente vem sempre aqui no Molecão conversar com a Margareth, que ela tem ótimas dicas e tem esse cuidado com os animais, todos eles que... Por isso que tem gente que sai lá do Canal 3 e vem aqui pra Pet Shop Molecão aqui na Ponta da Praia. Porque eles sabem como vai ser cuidado dos seus animais. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Renata.